É isso aí, querido. Abra o seu coração, abra também a palavra do Senhor. Gostaria de compartilhar com você. Olha só, livro de Mateus, capítulo 1, versículo 16, 18 e o 25. Preste atenção nessa palavra. Diz assim a palavra do Senhor: E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Versículo 25. E não a conheceu até que deu à luz o seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome por Jesus. Olha só que interessante, querido. Nós temos aqui a história do nascimento de Cristo. A palavra do Senhor vai começar dizendo sobre os seus pais. Foram pessoas que Deus precisou para que pudesse cuidar do verbo que se tornou carne e veio habitar entre nós. E Jesus, então, ele veio e ele foi gerado num ventre que ainda era virgem. Num ventre que ainda não tinha conhecido o seu esposo, o homem. E esta mulher, então, chamada Maria, uma mulher de Deus, separada por Deus, que aceitou ali se submeter à vontade de Deus, para que através do seu ventre, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, pudesse gerar aquele que veio para realmente, ou aquele que viria para nos salvar. Mas a palavra do Senhor nos ensina que essa mulher chamada Maria, ela teve um esposo, ela teve um marido, ela teve uma pessoa para dormir com ela, para estar com ela, para ter um relacionamento marital, conjugal, debaixo da bênção do Senhor, com um relacionamento sexual normal entre o homem e uma mulher. A Bíblia faz questão de falar e de citar essas coisas, querido, para desmistificar toda essa situação sobre a concepção, sobre o relacionamento dela. Então ela havia sido prometida como mulher de José, ou seja, ela foi prometida para se casar, para ser a esposa, para ter um relacionamento sexual, para ter um relacionamento conjugal, para dormir, acordar, trabalhar junto, ter planos, propósitos juntos. Então ela disse, e ele não a conheceu até que Jesus nascesse. Então o relacionamento deles, sexual, não aconteceu enquanto Jesus não nascesse. E aquele ventre era um ventre virgem até o nascimento de Jesus. Porque o que estava ali foi gerado pelo Espírito. Por que José e Maria não poderiam, então, gerar entre os dois, entre o relacionamento sexual dos dois, gerar o Filho de Deus? Porque, na verdade, ele não era filho deles. Ele foi criado por eles. Mas ele era filho de Deus. E Deus não tem mãe. Deus não tem pai. Deus é pai, Deus é mãe, Deus é tudo. Deus é o Criador. Não existe a mãe de Deus. Deus não tem mãe. Então, o que estava ali sendo gerado era o Filho de Deus. E humanamente falando, da mesma forma como Adão foi gerado, o primeiro homem da terra, ele foi gerado sem pecado, perfeito. Olha lá no livro de Gênesis. E ele escolheu pecar. E o pecado trouxe maldição sobre a terra e sobre as nossas vidas. Então era necessário que um outro como Adão, igual ao primeiro Adão, nascesse, mas que escolhesse agora não pecar para tirar o pecado da terra. Isso é um princípio legal. E a Bíblia diz então que por um homem entrou o pecado no mundo, mas por um homem também saiu o pecado do mundo. Jesus Cristo, o Senhor, chamado também
de o segundo Adão. Aquele que veio da mesma forma, só que o primeiro Adão, ele escolheu pecar, e o segundo escolheu não pecar. É por isso que só Jesus Cristo é que pode nos salvar, é que pode nos purificar de todo o mal, de todo o pecado, porque ele veio puro, veio perfeito e permaneceu assim, vencendo as tentações, vencendo o pecado, vencendo o diabo e vencendo a morte. Então Jesus, ele veio para isso. Agora, infelizmente, as pessoas, diante de tantas informações que nós temos hoje, as pessoas são livres para acreditar no que quer, né? Então, às vezes a pessoa acredita naquilo que vai ser vantajoso para ela ou naquilo que satisfaz a ela, né? Então, hoje você pode acreditar em algumas verdades que lhe convém, né? Você pode acreditar numa fantasia, num mito, ou você pode acreditar na ciência, na verdade. Você tem as ideologias aí de esquerda, as ideologias de direita. Você pode acreditar numa religião, num grupo religioso, numa doutrina religiosa, ou você pode acreditar na Bíblia. Você pode acreditar no diabo ou em Deus. E aí a escolha é sua. Mas o que Deus nos deixou na sua palavra, e se você for vasculhar e buscar o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, você vai conhecer a verdade. E a verdade vos libertará. Então busque o Senhor sem reservas, querido. Porque muita gente fala que está buscando, mas ele já está com algumas reservas. Não, mas se falar sobre isso, se falar aquilo outro, eu não aceito. Ou seja, ele não quer conhecer a verdade. Ele quer que fale aquilo que ele quer ouvir. Então, em nome de Jesus, que você possa ouvir a palavra, buscar a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluias! Glória a Deus! Então, abra o seu coração, converta-se ao Senhor e deixa que a verdade de Deus tome conta do seu ser, da sua vida, da sua casa, te libertando, levando você a um tempo de glória, a um tempo poderoso em Deus, em nome de Jesus. Ore comigo então dizendo: Pai, tem misericórdia de mim, e o sangue de Jesus vem me purificar de todo pecado, de toda maldade, de toda mentira, de todo engano nessa tarde, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor, a verdade que liberta, que transforma, que nos faz pessoas próximas de Deus, possa entrar em seu coração, possa trazer libertação, vida, alegria, o poder de Deus se manifesta sobre a sua vida, em nome de Jesus. É isso aí, queridos, chegamos então ao final da nossa programação, muito feliz com a sua audiência, com a sua participação. Amanhã estaremos de volta, então, às 11 horas da manhã, programa Mais Que Vencedores em Cristo Jesus, chegando ao final, um programa da Igreja Batista da Videira, em Novo Cruzeiro, Itaipé e Eunápolis, Bahia. E você que está no YouTube, dê o seu like, seu joinha e compartilhe os nossos